Olá, meus amados irmãos, que alegria estarmos juntos nesta noite para celebrar o Senhor nosso Deus, que é digno do nosso louvor, digno da nossa adoração. Este é mais um culto da Igreja Batista da Capunga, juntamente com as suas congregações em Areias, Janga e Nova Tiúma. Desejamos saudar a todos que nos acompanham pela internet e pela rádio Evangélica FM, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nossa oração é que este culto traga honra e glória ao nome do Senhor e edificação a todos nós. Que Deus nos conduza e nos dirija em todos os atos deste culto para a sua honra e para a sua glória. Amém. Jesus, agora sim eu sei quão grande é teu amor, pois salvação em ti achei, aceita o meu louvor. Eu sou Jesus, teu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Jamais descanso conhecer, inútil sempre sou, mas Cristo se lembrou de mim, de graça me salvou. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Comigo te exaltai, ó grande Salvador, pois tudo Cristo me supriu, embora pecador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Louvor, louvor a ti darei, ó Cristo meu Senhor, profeta, sacerdote, rei, do mundo és Salvador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. No Salmo 103, a partir do verso 1 até o verso 5, encontramos a palavra do Senhor que nos encoraja a adorá-lo. A palavra do Senhor nos diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades.
quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. E o salmista termina o salmo dizendo: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito, a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, Deus bendito, nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque somente tu és digno do nosso louvor, digno da nossa adoração. Recebe o culto que a ti prestamos, ó Deus, nesta noite, e dirige-nos em todos os atos deste culto. Que tu sejas, ó Deus, bendito entre nós nesta noite, porque tu és o Deus que sara as nossas enfermidades, que perdoa as nossas iniquidades, que nos redime da perdição. Tu és o Deus que renova a nossa mocidade. Tu és o Deus que nos sustenta com a tua graça. Recebe, portanto, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. As celebrações do aniversário da nossa igreja estão chegando e serão realizadas neste próximo final de semana. Gostaríamos de deixar o convite para que participem das programações que teremos a partir do próximo sábado até a próxima segunda-feira.
No sábado que vem, celebraremos o aniversário da nossa igreja dentro do culto jovem. Teremos a participação do pastor Tércio Ribeiro, da Primeira Igreja Batista de Maceió, em Alagoas. Também no próximo domingo, pela manhã, teremos o culto presencial em nossa igreja e você é nosso convidado a estar conosco dentro desta celebração. À noite, o nosso culto online contará com a participação do pastor Adonias Júnior, da Segunda Igreja Batista de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. Na segunda-feira, teremos a participação do pastor Josué Campanhã, diretor da Envisionar, trazendo-nos a mensagem no dia 19, que é o dia propriamente do aniversário da nossa igreja. Fique atento aos horários e também às formas de transmissão e acompanhamento do nosso culto. Sábado e domingo à noite, os cultos começarão às 19 horas e serão no formato online, sendo que sábado apenas pela internet, domingo pela manhã e à noite pela internet e pela Rádio Evangélica FM, e também na segunda-feira o nosso culto será transmitido pela rádio e pela internet. Sábado, portanto, às 19 horas, domingo às 10 horas da manhã, sendo que domingo pela manhã teremos também o culto presencial no templo da nossa igreja. Faça a inscrição através do aplicativo da nossa igreja. Também no domingo à noite, às 19 horas, e na segunda-feira, dia 19, o nosso culto começará às 20 horas, 8 horas da noite. Marquem sua agenda e acompanhem-nos, portanto, nestas celebrações que esperamos ser uma bênção para a edificação da nossa igreja, fortalecimento da nossa fé e da nossa disposição em seguir os passos de Jesus. Estamos a caminho do centenário da nossa igreja, esperamos, pela graça de Deus, no ano que vem, em abril do ano que vem, iniciar as celebrações do ano do centenário da nossa igreja, quando a nossa igreja deverá completar 99 anos e no ano seguinte, em 2023, 100 anos de existência, 100 anos de serviço a Jesus, 100 anos de proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Acompanhe-nos, portanto, nestas celebrações deste próximo final de semana. Esteja atento também às informações que constam no boletim digital disponível no site e no aplicativo da nossa igreja. Esteja atento também às nossas reuniões de oração que acontecem de segunda a sexta-feira, pela manhã às 7 da manhã e à noite às 6 horas da noite pelo Google Meet. Solicite o link de acesso no WhatsApp da nossa secretaria, que é o 994357778. Esteja atento também às nossas devocionais que estão sendo compartilhadas de segunda a sábado através das nossas redes sociais. Assista e compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus continue abençoando você, a sua família, que Deus continue abençoando a nossa igreja nesses dias tão difíceis, apesar de todas as situações que afligem os nossos corações, com perdas de pessoas queridas, amadas. Continuemos juntos, unidos, em oração, proclamando o Evangelho, proclamando que em Jesus há esperança para este momento em que vivemos e que pela sua graça atravessaremos esse deserto e chegaremos a bom termo. Que Deus, para tanto, continue nos sustentando e nos amparando como só Ele pode e sabe fazer. A palavra do Senhor nos encoraja em Filipenses capítulo 4, verso 19, onde Paulo afirma que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse Deus maravilhoso é o Deus que supre as nossas necessidades. É o Deus que tem sustentado você e a sua família até aqui e continuará sustentando com a sua graça e com o seu favor em todo o tempo. Por isso, quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, a continuar fiel ao Senhor, mantendo a sua fidelidade ao Senhor nosso Deus, de tal maneira que você possa expressar a sua gratidão a Deus pela fidelidade com a qual Ele tem sustentado você e a sua família
dedicando também seus dízimos e suas ofertas ao Senhor nosso Deus. Esses dízimos e ofertas têm permitido à nossa igreja desenvolver o seu ministério nestes dias de pandemia, tem permitido à nossa igreja avançar em várias frentes de trabalho, apesar desta circunstância. Portanto, continue firme no Senhor, continue firme nas promessas do Senhor, pois Ele continuará suprindo todas as suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Gostaríamos de lembrar que as ofertas e dízimos podem ser enviados para a nossa igreja através de transferências bancárias para as contas que a nossa igreja dispõe nos 5 principais bancos do nosso país. E desta forma, você poderá também utilizar-se do Pix. A chave Pix da nossa igreja é o e-mail ofertas@capunga.org.br e pedimos que, em todo caso, seja através de transferências, seja através de Pix, você envie o comprovante da sua contribuição para esse e-mail ofertas@capunga.org.br com a designação da sua contribuição. A nossa oração é que Deus continue sustentando você e a sua família, que Deus continue sustentando também a nossa igreja, sustentando esta igreja que tem sido instrumento de Deus para proclamar o seu evangelho nestes dias tão difíceis que vivemos. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, ele é seu melhor amigo, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, ele é seu melhor amigo, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, ele é seu melhor amigo, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos neste momento, voltar os seus pensamentos para Deus. Se você estiver acompanhado de outras pessoas com você, dê as suas mãos a essas pessoas. Vamos nos unir neste momento de oração e clamar ao Senhor nosso Deus em favor do nosso país no enfrentamento desta pandemia. Vamos orar?
Pai Celeste, Deus bendito, nós te damos graças porque Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da adversidade. E por isso clamamos a Ti, ó Deus, que Tu tens misericórdia do Brasil e de todos os povos do mundo que estão, ó Deus, sendo assolados por esta pandemia. Clamamos, ó Deus, envia socorro, envia vacina, envia remédio, envia tratamento, guarda, ó Deus, os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Ó Deus, sê com aqueles que estão internados, ó Deus, em leitos de UTI, ó Deus, intubados, estão lutando pela vida. Sê, ó Deus, com aqueles que estão em tratamento, ó Deus, em outras áreas dos hospitais e também em casa. Sê, ó Deus bendito, com todas as famílias, ó Deus, que neste momento choram a perda de seus entes queridos. Deus bendito, tem misericórdia, envia socorro e livramento para o nosso povo em relação a esta pandemia. Dá-nos também, ó Deus, discernimento para entender, ó Deus, exatamente aquilo que Tu tens a nos ensinar através desta tragédia. Que, ó Deus, possamos aprender tudo aquilo que Tu queres ministrar aos nossos corações, todas as lições que Tu queres nos ensinar. Ó Deus bendito, dá-nos discernimento e orientação do Senhor, para que, ó Deus, assim possamos crescer com esta crise e, ó Deus, entender exatamente quais são os Teus propósitos para as nossas vidas, para nossas famílias e também para a nossa igreja. Nós Te rogamos, ó Deus bendito, recebe também neste momento a dedicação do Teu povo, que neste momento consagra suas vidas, dízimos e ofertas ao Senhor, colocando tudo no altar do Senhor. Recebe, ó Deus, e que possa, ó Deus, alegrar, ó Deus, o Teu coração, possa agradar-Te, ó Deus, realmente, Senhor, da forma como Tu mereces ser agradado, porque somente Tu és digno, ó Deus, da nossa dedicação, somente Tu és digno da nossa consagração. Ó Deus bendito, continua suprindo as necessidades de todas as famílias da Tua igreja. Ó Deus, sabemos que esta pandemia tem afetado não apenas a saúde física das pessoas, mas também a saúde econômica, ó Deus, das famílias. Portanto, ó Deus, venha ao encontro de cada família que nos acompanha e supre as suas necessidades. Aqueles que precisam, ó Deus, de trabalho e emprego, abre portas, ó Deus, e supre as suas necessidades. Aqueles, ó Deus, que estão enfrentando alguma crise financeira, surpreende-os, ó Deus, com a Tua graça e com o Teu favor. É o que nós Te pedimos e Te suplicamos, confiados tão somente no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. A graça e a paz a todos que já nesse ambiente de adoração, chegamos agora ao momento da palavra do Senhor e eu desejo que esta palavra venha a edificar e abençoar a sua vida, a fortalecer a sua fé, a motivar o seu coração ao desejo de querer andar mais e mais com Deus. São mandamentos e ensinamentos que quero trazer da parte de Deus pela vida e pelos escritos do apóstolo Paulo, quando Paulo escreve à igreja de Éfeso. Os irmãos de Éfeso, Paulo diz no capítulo 1, logo no versículo 1, ele diz assim, quando ele vai se apresentando como apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e ele diz, aqueles que são santos e que vivem em Éfeso, e são fiéis em Cristo Jesus. Então, esses mandamentos, essas orientações, esta palavra que desejo trazer desta carta, elas foram dirigidas naquele momento para pessoas santas, pessoas separadas, pessoas que estavam buscando viver de uma forma exclusiva para o Senhor e que no testemunho do dia a dia elas demonstravam fidelidade. E esse testemunho delas era tão importante, tão forte, que Paulo diz que quando chegou ao conhecimento dele a fé daqueles irmãos, despertou em Paulo o desejo de orar por eles, intercedendo para que eles tivessem mais sabedoria, para que eles tivessem
revelação da parte de Deus, para que eles pudessem compreender mais, conhecer mais de Deus e ter uma esperança mais firme nas promessas de Deus. E compreenderem também o poder que Deus manifestou em Cristo Jesus e que desejava manifestar na vida deles. E Paulo diz que tudo isso ainda levou ele, Paulo, a dar graças a Deus pela vida deles, porque o testemunho deles foi importante para Paulo. Está no capítulo 1, a partir do verso 15. Diz assim, Paulo escrevendo: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Olha que coisa linda. Paulo foi edificado pelo testemunho daqueles irmãos santos e fiéis. Mas mesmo para aqueles irmãos, Paulo entendeu ser importante deixar mandamentos e orientações. E esses mandamentos e orientações que estão dentro da carta, aonde Paulo trata de assuntos teológicos, assuntos preciosos, assuntos muito profundos e espirituais, Paulo o faz considerando que está escrevendo para irmãos espirituais, santos e fiéis. Se a eles cabiam essas orientações, com certeza cabe à igreja em todas as gerações. Então cabe a nós, que desejamos e estamos buscando viver uma vida agradável diante do Senhor, que estamos buscando viver nesse tempo da nossa geração, passando por todas as dificuldades, por todos os desafios, honrando o Senhor, vivendo de forma digna, vivendo como filhos de Deus e servos do Senhor Jesus. Então, esses mandamentos, esses ensinamentos que quero pensar nesta carta, com certeza serão valiosos para a nossa edificação, para cada um de nós que deseja servir ao Senhor em espírito e em verdade. O primeiro ensinamento está no capítulo 4, e eu gostaria de ler do versículo 1 ao 3. Paulo diz assim: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Primeiro ensinamento que quero deixar para a nossa reflexão. Primeiro desafio para nossas vidas. Vivermos de maneira digna da nossa vocação. E para isso Paulo continua dizendo: vocês devem viver com toda humildade e mansidão. Vocês precisam ser pessoas longânimas, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha o desafio para nós. Vivermos com humildade e mansidão, com paciência, amando e trabalhando pela unidade. E quando falo unidade, não estou falando só de mim, eu estou falando de mim dentro da comunidade, do corpo de Cristo, que é a igreja. Primeiro desafio, então, vivermos de maneira digna de um filho de Deus, digna de um discípulo de Jesus. Capítulo 5, eu quero ler do verso 1 ao 20, mas quero destacar aqui alguns ensinamentos. O primeiro vai estar no versículo 1, que vai dizer que também é dado como mandamento, como desafio para nossas vidas, sermos imitadores de Deus. Imitadores de Deus, o primeiro desafio no capítulo 5. E vivermos como imitadores de Deus. Paulo fala assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados.
e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Olha o desafio: vivermos de forma a imitarmos a Cristo Jesus no amor e na vida de entrega no dia a dia em prol de outros. Paulo vai continuar escrevendo, dizendo: e que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês, como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas nem indecentes, pois isto não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo isto, disse Paulo àqueles irmãos, e também diz a nós hoje o Espírito pela sua palavra. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino dos céus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor, e vivam então como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Olha o desafio: imitando o Senhor, vivendo na bondade, na justiça e na verdade. Mas um outro ensinamento está no versículo 10. Versículo 10 diz que nós devemos discernir aquilo que é agradável ao Senhor. Aqui na minha tradução diz assim: tratando de descobrir aquilo que é agradável ao Senhor. Mas tem uma outra tradução que diz: vocês precisam aprender a discernir aquilo que é agradável a Deus. E diz o 11: e não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que elas fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperta tu que estás dormindo, levanta-te do meio dos mortos e Cristo te iluminará. Portanto, diz Paulo, tenham cuidado com a maneira como vocês estão vivendo. E vivam não como tolos, mas vivam como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Agora quero destacar outro ensinamento aqui no versículo 17. Procurem compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Versículo 17. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí o desafio para refrearmos a nossa língua. Olha aí o desafio para termos consciência que daquilo que falamos podemos produzir testemunhos que edificam ou testemunhos que não edificam. Testemunhos que não edificam não honram ao Senhor, mas honram ao inimigo das nossas almas. Viver com dignidade, viver de maneira digna, de maneira que os de fora possam dizer que realmente somos discípulos de Jesus. Imitarmos a Cristo no proceder e no amor. Aprender a discernir aquilo que é agradável ao Senhor. E procurar compreender qual é a sua vontade para a nossa vida. E no capítulo 6, no versículo 10, ele vai deixar outro ensinamento entre muitos. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder.
Como nós precisamos disso. Como nós precisamos vivermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E Paulo explica isso muito claramente, dizendo assim: quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue ou contra a carne, mas é contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Eu queria deixar aqui a minha palavra de como é tenebroso, quão tenebroso é este mundo, quão tenebroso é e de tantas e tantas formas quer corromper o nosso coração, quer corromper os nossos princípios, quer tirar de nós a paz que nos foi dada em Cristo Jesus, quer roubar de nós a esperança, quer apresentar e quer que vivamos pelo medo e não pela fé, apresentando diante de nós inúmeras dificuldades. Mas como filhos do Deus Altíssimo, lavados com o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, devemos olhar firmemente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. E devemos sim, precisamos aceitar o desafio de vivermos todos os dias de forma digna. Vivermos com humildade, com simplicidade, preservando a unidade e o vínculo da unidade do Espírito, vivendo em unidade dentro da igreja, vivendo em unidade na família, tendo paz com todos, crendo que o Senhor é soberano e que nada está longe do alcance da sua soberania, que Ele é o Todo-Poderoso, que mesmo que a morte nos alcance, ainda estamos em vitória, porque Cristo nos deu a vitória para a eternidade, crendo que nada pode nos tirar aquilo que nos foi dado em Cristo Jesus. Não há poder, em parte alguma, que possa nos afastar do seio do Deus vivo, porque Ele nos chamou para Ele, pelo sangue de Jesus. Quando valorizamos a comunhão da igreja, quando buscamos de todas as formas sermos imitadores de Cristo, vivendo em amor, olhando para o próximo com um olhar de amor, não olhando para as pessoas e valorizando pelo que elas têm, mas sim valorizando por aquilo que elas são, valorizando o ser humano como Deus valoriza, mas também tendo a nossa identidade como importante, tendo consciência de quem somos, do que estamos fazendo aqui nesta terra. Isto é vestir a armadura do Senhor. Diz assim a partir do versículo 14: portanto, fiquem firmes, cinjam-se com a verdade e vistam a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a pregação do evangelho da paz. Segurem sempre o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, um orando pelo outro, orando o tempo todo o tempo. É isso que o Senhor está nos mandando. Esses são mandamentos que Paulo deixava para aqueles irmãos ali da igreja de Éfeso. E quero novamente recordar, trazendo a nossa memória, de que eram irmãos consagrados,
Eram irmãos considerados por Paulo como fiéis no Senhor, de tal forma que o testemunho deles inspirou Paulo, motivou Paulo a orar, alegrou o coração de Paulo, que deu graças a Deus pela vida desses irmãos. Esses foram os irmãos que receberam esses mandamentos. Mandamentos para que vivessem de uma forma digna. Receberam uma motivação de buscarem mais e mais serem imitadores de Deus. Que aprendessem mais a discernir aquilo que é agradável a Deus. Que buscassem ainda ter mais consciência daquilo que era a vontade de Deus para a vida deles. E ainda foram convidados por Paulo a vestir a couraça, a armadura completa de Deus, a couraça da justiça. E ali ele vai colocando parte por parte dessa armadura. Quanto mais a nós, que vivemos numa geração em que tudo busca nos corromper e nos atingir. Quanto mais a nós, no meio dessa pandemia, onde as notícias, onde as informações, as comunicações estão contaminadas, trazendo mensagens que despertam o medo, a insegurança, a desgraça. Muito mais precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Muito mais precisamos encher o nosso coração da palavra do Senhor. Muito mais precisamos tirar tempo para estarmos na presença do Senhor em oração e confiarmos no Senhor e somente no Senhor, e em tudo entregarmos ao Senhor. E com a clareza de entendimento de que aqui neste mundo o nosso testemunho, aquilo que vivemos, aquilo que somos, as pessoas ao nosso redor estão nos observando, estão nos olhando. Em tudo precisamos construir pontes e derrubar muros. Precisamos olhar para a igreja com o amor que o Senhor olha. Precisamos olhar para a igreja com o mesmo cuidado que Jesus tem por ela. Precisamos trabalhar pela unidade da igreja. Precisamos orar pela igreja, pelos líderes da igreja. Precisamos a todo tempo estarmos comprometidos com o Senhor, a sermos submissos às autoridades que Ele levanta. Porque isto é agradável ao Senhor. Isto é viver como discípulo de Jesus. Eu tenho certeza que nesta noite estou falando com muitos discípulos. Muitos que desejam viver uma vida santa e desejam, sim, viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Quero deixar, então, para finalizar, a todos que esta palavra veio para o nosso coração, veio para a nossa vida, veio como um desafio diante de uma pandemia e diante de tantos desafios que, dentro da pandemia, ou mesmo que a pandemia não existisse, estão à nossa volta. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Somos discípulos de Jesus e temos uma identidade. Temos o nosso nome escrito no livro da vida, com o sangue de Jesus. Fomos selados com o Espírito da verdade. O Espírito Santo de Deus habita em nós e nós precisamos refletir sobre isso. Precisamos um falar para o outro. Nós precisamos ouvir isso. Eu preciso ouvir isso dos meus irmãos em Cristo Jesus, que o Espírito de Deus habita em mim. É preciso que eu fale para que outros escutem. O Espírito do Senhor habita em você. A sua casa, se a sua casa está no Senhor, os ventos podem ser fortes, as chuvas podem ser em abundância, mas ela não será destruída, porque ela está firmada sobre a rocha. Se a sua casa ainda não está firmada, se você não tem certeza que a sua casa está firmada sobre a rocha, firme hoje. Diga ao Senhor Jesus: Jesus, Tu és a rocha da eternidade.
Eu quero firmar a minha vida. Eu quero firmar a minha casa na tua vida, no teu poder. Eu quero colocar toda a minha fé no Senhor. Que Deus os abençoe. Que Deus os capacite a viverem como discípulos de Jesus. Não porque nós queremos uma vida diferente da outra igreja. Não porque nós queremos socialmente ser reconhecida. Não, mas para agradar a Deus. Porque nós descobrimos que isso é agradável a Deus. Viver conscientemente como discípulo de Jesus, santo e fiel, é agradável ao Deus vivo. Ele se agrada disso. O Espírito do Senhor se agrada disso. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. A Jesus Cristo contarei tudo que age em meu peito a me perturbar. Os meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. Ó Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição, aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. A Jesus Cristo contarei tudo. Ele é amigo, firme e leal. Basta pedir-lhe que sem demora os meus pesares da fim cabal. Ó Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição, aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. Sempre tentado, sempre preciso de um protetor que possa valer. Só meu amado, que é invencível, pode, portanto, me proteger. Ó Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição, aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. Deste caminho os maus desejam os desviar e me demover, mas Jesus Cristo, forte e zeloso, sempre me ajuda a permanecer. Ó Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição, aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. Amém. Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Queremos agradecer ao pastor Roberto pela preciosa mensagem a nós transmitida nesta noite. Deus continue abençoando o seu servo, juntamente com a sua família e o seu ministério entre nós.
Queremos agradecer também a todos que nos acompanharam pela internet, pela Rádio Evangélica FM, deixando o convite para que estejam conosco no próximo sábado, conectados através da internet para a nossa Juventude Conectada. É o nosso culto jovem e neste culto jovem do próximo sábado iniciaremos as celebrações dos 98 anos de existência da nossa igreja, celebrações estas que se estenderão no domingo de manhã, domingo à noite e na segunda-feira, dia 19, dia em que a nossa igreja, pela graça de Deus, estará completando 98 anos de existência, 98 anos proclamando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, nos abençoe no restante desta semana. Vamos orar? Que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus continuem abundantes sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações, sobre todo o povo de Deus espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e a sua família, hoje e sempre. Amém.